Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Metanoia, esse canal que tem o objetivo de trazer luz à sua mente e fogo ao seu coração. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente todos os dias, não é isso, Marcão? Todo dia tem conteúdo aqui nesse canal. Então se você está à procura de um canal aí para ajudar você na sua espiritualidade cristã, encontrou! Já se inscreva aqui, deixa seu like, comenta durante o vídeo e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse projeto que nós vamos iniciar, não é isso, Marcão? Vamos lá, gente! Qual que é a proposta do nosso programa de hoje? Cara, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é simplesmente um dos livros mais incríveis que eu, Marcelo, já li em toda a minha vida. O impacto que esse livro, gente, gerou no meu coração, na minha caminhada com Deus, na minha espiritualidade, é de... Não dá pra calcular, Marcão, não dá pra eu poder descrever pra vocês o quanto esse livro me abençoou, o quanto esse livro me impactou. E enquanto eu lia ele, enquanto eu era abençoado e fazia as minhas reflexões em cima desse livro, eu dizia para mim mesmo, poxa, eu não posso ficar com esse conteúdo só para mim, eu preciso espalhar esse conteúdo para mais pessoas, eu preciso que outras vidas sejam impactadas como eu estou sendo impactado. Conversei com o Marcão e olha só o que nós vamos produzir para vocês nos próximos dias aqui, gente. Nós vamos fazer uma série completa desse livraço aqui. Cara, você vai ser muito edificado, você vai ser muito abençoado. Por quê? Nós vamos ler trechos de algumas cartas que me impactou. E eu vou expor para vocês as reflexões que eu fiz em cima de cada carta. Então assim, eu falei que nós vamos fazer completo, mas na verdade nós vamos selecionar 10 cartas, né, Marcão? Então, corrigindo aqui para vocês, nós vamos selecionar 10 cartas, né, e vamos fazer ali uma análise dessas cartas. Aí sim, uma análise completa, pontuando algumas coisas, deixando... Cara, assim, ó, vai ser sensacional, vai ser sensacional. Tenho certeza que você vai gostar demais. Então, qual que é a proposta aqui nesse primeiro vídeo? Você já viu aí no título, então o propósito é nós fazermos uma introdução. Então nós vamos falar um pouquinho sobre C.S. Lewis, para você saber um pouquinho quem é C.S. Lewis. Eu acho bem difícil você ter contato com literatura. Você sabe quem é C.S. Lewis, mas para os iniciantes aí na literatura, né, vai conhecer um pouquinho do C.S. Lewis. Eu vou falar um pouquinho agora nesse vídeo para vocês também sobre o contexto que o Lewis escreve esse livro, porque é muito importante você entender o contexto para essa leitura, senão você vai ficar meio perdido ali. E por que esse livro tem esse nome que aparentemente é tão polêmico, Marcão? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Então, se você quer saber tudo isso, fica aqui. Os nossos conteúdos é assim mesmo, é diretão. Eu vou falar, vou errar, vou corrigir. E você fica aqui conosco, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá certo? Então, vamos aqui primeiro saber, conhecer um pouquinho de quem foi C.S. Lewis, obviamente, né, gente? Que eu vou fazer um resumo assim, bem rápido de quem é Lewis, porque, cara, biografia do homem é bem pesada. Então, quem foi C.S. Lewis? Foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente do seu tempo. Cara, sem sombra de dúvidas, o que Lewis impactou no seu tempo e vem impactando até hoje é algo impressionante. Era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954. Lewis escreveu mais de 30 livros que permitiram alcançar um vasto público e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. Ou seja, gente, cada ano que passa tem alguém que fica apaixonado pela literatura do Lewis e eu me tornei um fã de Lewis recentemente, hein, gente? Recentemente eu tive contato com o Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, né? Que é aí um clássico do Lewis e já fiquei impressionado com a literatura do Lewis, mas, poxa, de um tempo para cá eu tenho acompanhado mais, eu tenho usado frases do Lewis, ou inclusive o livro que eu escrevi, o livro Reconciliados, eu uso um pouco ali da linha teológica do Lewis, principalmente quando eu falo sobre o dilema do sofrimento, porque o Lewis tratou desse dilema assim de uma forma brilhante, como poucas pessoas trataram. E talvez você conheça,
Porque eu sabia que tem muita gente que sabe, já assistiu Crônicas de Nárnia, mas não sabe que foi C.S. Lewis que escreveu. É, galera, um autor cristão, C.S. Lewis, foi quem escreveu as Crônicas de Nárnia. E tem uma história muito interessante por trás aí, né, de Lewis se tornar um cristão. Lewis era um ateu, gente. Um ateu assim daqueles bem pesadão, né? E pelo que eu já li um pouquinho assim, ele era até aqueles ateus chatos, sabe? Que quer provar de alguma forma que Deus não existe, que Deus é algo inventado pela religião. Lewis era esse cara. Lewis era um ateu, não acreditava em Deus, mas dentro das suas pesquisas sobre a religião, foi ler a Bíblia para entender como os cristãos, como o povo religioso pensava. Lewis se converte e se rende. E sabe o que fez o Lewis se render ao Evangelho? Marcão, olha isso aqui. O que fez Lewis se render ao Evangelho? O dilema do mal. Você acredita? O que faz com que muitas pessoas desanimem e enfraqueçam a sua fé é o problema do mal. Já Lewis não. O que fez Lewis acreditar na existência de Deus era o mal. Porque o Lewis pensava, poxa, se Deus não existe, por que eu sei que algo é mal e algo é bom? Se eu sei, se eu tenho esse senso de que isso é mal e isso é bom, isso precisa ter sido colocado dentro de mim por alguém que é bom. E esse bom é Deus. Olha que coisa linda! Então, esse é um pouquinho aqui, né? Obviamente que é, cara, assim, 2% de quem é Lewis para vocês, só para vocês entenderem a grandeza de C.S. Lewis, tá certo? O contexto, deixei aqui anotado para mim não esquecer, o contexto. Qual é o contexto da escrita desse livro? É durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, gente. Então, olha que interessante pensarmos e lermos o livro nessa ótica. É um período de guerra, é um período de dificuldade, é um período de muitas mortes. Então Lewis vai mostrar como que o diabo ele pode aproveitar esses momentos de fragilidade. E pasmem vocês, o diabo não vai usar tanto esse cenário de guerra mundial. Isso que é interessante. Lewis ele vai usar o cenário de guerra mundial, mas ele vai mostrar que assim, cara, pouco importa se a pessoa vai ser morta com a bomba explodindo o seu corpo ou se ela vai morrer dormindo. O importante é para onde ela vai. É isso que mal danado está preocupado. E aí você vai entender por que o livro se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Por quê que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? É porque o livro funciona mais ou menos assim, gente. É um livro de ficção. E assim, não é um livro teológico, mas contém muita teologia. Assim, não é uma literatura 100% teológica, mas é um livro que contém muita teologia. Então, se atente nisso. Por quê? O livro funciona mais ou menos assim. Tem um diabo chamado Mal Danado. E ele é um diabo mais experiente, um diabo mais velho, aquele cara que já sabe as artimanhas, sabe como destruir o ser humano. Ele é o diabo mais velho, o Mal Danado. E esse diabo mais velho está ensinando o seu sobrinho, que se chama Vermelindo, como destruir a vida das pessoas. Olha que ideia brilhante que Lewis teve. Então, ele vai mostrar nesse livro as estratégias de Satanás para destruir a vida de alguém. Aqui ele usa o nome de o paciente. Então, toda vez que você lê, olha, o seu paciente é o cara que Vermelindo tem que destruir. E aí o Vermelindo vai dando umas furadas, e aí o Mal Danado vai corrigindo ele, ou quando o Vermelindo acerta em alguma coisa, ele vai lá, cara, e fala, ó, você acertou nisso, mas você poderia ter explorado esse ponto fraco aqui do seu paciente. E ele usa uma linguagem para Deus de o inimigo. Então toda vez que você lê lá o inimigo, você precisa entender, ele está falando de Deus, ele está se referindo a Deus, porque é uma carta de um diabo ao seu aprendiz, então ele vai chamar Deus de inimigo. Claro que isso gerou muita polêmica, né? Quando o Tolkien, que recebeu essa homenagem do livro, o Tolkien não gostou muito não, falou que o Lewis foi muito abusado de mexer com o mundo espiritual desse jeito, mas a verdade é que o livro é muito bom. Quem é fã de Tolkien aí sabe que o Tolkien ele é um cara um tanto quanto exigente, mas cara, assim, você vai ser muito abençoado. Poxa, Marcelo, eu comprei o livro e eu quero ler já de imediato. Leia, mas acompanhe aqui, porque eu vou trazer muito conteúdo bacana. Poxa, Marcelo, eu não tenho condições de comprar o livro agora. Então,
Pega as cartas aqui, seja edificado com as 10 cartas que eu vou separar aqui para falar, para conversar com vocês. E lembrando que se você quiser adquirir o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, aqui na descrição eu vou deixar o link de compra. Marcelo, eu vou pagar mais barato se eu comprar pelo seu link, eu vou ganhar algum desconto? Gente, não, mas você vai estar nos ajudando aí de uma forma, poxa, muito generosa, comprando pelo nosso link aí, vai estar fortalecendo o canal. Talvez você encontre em outros sites aí um valor mais em conta do que o da Amazon, que nós vamos deixar aqui, mas se você comprar pela Amazon, você vai adquirir um livro maravilhoso, vai chegar rápido e vai estar abençoando o nosso canal, tá certo? Então eu vou ler aqui um trechinho da introdução para vocês, de alguns pontos que eu separei, que é muito bom. Primeiro aqui ele faz duas citações, né, de duas frases, e eu separei essa de Martinho Lutero em específico para vocês. Olha só o que o Martinho Lutero disse uma vez. A melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das Escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. O que Martinho Lutero está dizendo aqui? Cara, ignore o diabo. Ignore essas vozes que às vezes ficam tentando perturbar a nossa cabeça. Martinho Lutero ele passou por um período de muitas crises, né? Durante a sua conversão, e o diabo tentava de todo jeito ali contra a vida dele, e ele entendeu uma coisa: repreenda-o através das Escrituras. Se ele continuar enchendo o seu saco, ignore-o. Ele não gosta de ser ignorado, tá certo? E agora nós vamos para a introdução. Olha só o que Lewis disse aqui no prefácio. Na verdade, vamos para o prefácio. É uma introdução do vídeo, mas o prefácio do livro. Ele diz assim, ó, não tenho a mínima intenção de explicar como essas correspondências que trago a público caiu em minhas mãos. Então ele já faz uma sátira aqui no começo, né? E ele continua. Nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves. Presta atenção. Olha só. Mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência dele. Esse negócio de demônio não existe. Esse negócio de diabo é balela. Esse negócio de que o capeta existe, esse negócio, isso aí é invenção dos religiosos. Então esse é um erro que nós podemos cair. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Aqui é onde entram os bruxos, os feiticeiros, as pessoas que fazem magias, né, com rituais satânicos. Então, é dois erros. Ou você não acreditar na existência deles e achar que esse negócio de demônio é tudo baboseira, é só coisa de religioso, ou você entrar para esse campo aqui, que é o da admiração, de querer conhecer, de querer saber mais sobre eles. Olha que doideira. E aí ele diz assim, ó, os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Lewis, olha que profundidade já nesse prefácio. Lewis está dizendo, se você é uma pessoa cética para o mundo espiritual, o diabo vai ficar muito contente, muito feliz e muito satisfeito com isso. Se você é uma pessoa que é muito apaixonada pelo ocultismo, pelas obras do inimigo, o diabo também vai ficar satisfeito, porque a chance de você se tornar um feiticeiro, um bruxo, é muito grande. Então você pode ser um materialista e agradar Satanás, achar que, não, o que existe é matéria. O que existe é o que é tocável. O que existe é aquilo que eu estou vendo. Se eu não estou vendo, não existe. O diabo também vai ficar satisfeito com isso. Aí ele diz assim, ó, os leitores são aconselhados a lembrar que o diabo é um mentiroso. Isso aqui é muito importante, tá? Para vocês que vão iniciar a leitura. Nem tudo o que Maldanado diz deve ser tomado como verdadeiro, nem mesmo a partir do seu próprio ponto de vista. Então o diabo é mentiroso. Você tem que estar atento na sua leitura para você entender que nem tudo que ele fala ali, ou melhor, tudo que ele fala ali é uma mentira, é uma baboseira. A não ser quando ele está falando de Deus. Então sempre tenta ler por essa ótica. Cara, ele está tentando destruir uma vida, ele não está tentando salvá-la, redimi-la e deixá-la em um bom estado. Ele quer a sua destruição. E aí aqui, né, no finalzinho do prefácio, ele diz, a história da guerra na Europa, embora apareça aqui e ali,
no sentido de afetar a condição espiritual de um ser humano, obviamente não é do interesse de mal danado. Cara, você vai ver, em uma das cartas que eu separei, ele vai falar sobre como que esse negócio de bomba, explosão, morte, não é tanto o alvo de mal danado. Meu Deus, cara, é muito bom. Eu tenho certeza que nós vamos passar dias incríveis aqui nessa série. Vai ser maravilhoso. Deus vai falar muito ao seu coração. Nós vamos ministrar, vamos abrir textos bíblicos para fundamentar algumas falas de Lewis. Então vai ser sensacional. Já manda para um amigo, diz, ó, vai começar uma série incrível lá no canal. Tanto o seu amigo que já leu o livro, ou seu amigo que está querendo ler o livro, ou que não conhece, fala, cara, olha esse livro aqui, olha que top. Compra, adquira, se possível, lê junto comigo. É o quadro, né, Marcão? Leia comigo. Pega aí o seu livro, leia as cartas comigo. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e muito abençoado. Tá certo? Não esquece de deixar seu like aí, hein? E se inscrever. Bora!